te entregar um conteúdo bem completo para você se preparar para essa semana. E por isso, a gente está inaugurando um quadro novo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e o principal objetivo desse vídeo é a gente fazer toda segunda-feira uma análise de mercado, onde a gente vai estudar sobre os principais destaques, o que a gente espera para a semana, quais são os indicadores mais relevantes para que a gente possa ficar de olho e, é claro, levar um pouquinho de análise gráfica para você. Vou fazer várias análises sobre algumas ações que chamam a minha atenção. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao quadro novo do canal. Se você puder dar um likezinho nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E já adianto, se você tem interesse que eu olhe alguma ação em específico para que eu possa colocar no nosso próximo programa que vai ao ar na segunda-feira que vem, coloca aqui embaixo qual é a ação que você gostaria que eu analisasse. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Hoje, programa especial dia 3 de agosto. A gente começa essa semana e também o início de um mês de uma bastante atenção. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os principais indicadores para essa semana, o que a gente espera. O primeiro cenário, amanhã a gente começa a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que nada mais é a reunião onde a gente vai definir sobre a taxa de juros, a taxa Selic aqui no Brasil. Atualmente, ela está em 2,25%. E é uma perspectiva e um consenso do mercado que a taxa de juros já nessa quarta-feira reduz ali para 2%. Os menores níveis da história do país, onde que você acaba estimulando mais operações e investimentos no mercado de renda variável. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, vou até colar aqui para poder passar. Essa semana nós teremos uma bateria de empresas que vão divulgar os seus balanços. Informações financeiras sobre lucros, prejuízos de várias empresas. Deixa eu passar aqui só para você ter uma sensibilidade de quais são as empresas que vão divulgar o balanço essa semana. Hoje pela manhã tivemos aqui BB Seguridade divulgando seu balanço, agora à tarde Itaú divulgando seu balanço juntamente com Marco Polo. Algumas outras empresas como destaques que serão divulgados ao longo da semana inteira: Alpargatas, Alpa 4, Banco Pan amanhã, Comgás, Itaú, AES Tietê, CSN, Embraer, Gerdau, Klabin, Sul América. Teremos Banco do Brasil, atenção ao balanço do Banco do Brasil, que inclusive há 2 semanas atrás o atual presidente do Banco do Brasil ele pediu renúncia, pediu para sair da presidência do Banco do Brasil, e agora está sendo avaliado que o ex-presidente do HSBC Brasil, o André Brandão, assuma. Estou esperando ali a chancelada do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Algumas outras ações algumas outras empresas que vão divulgar: Guararapes, Gafisa, Equatorial, AES Tietê, M Dias Branco, Sanepar, Light, Múltipla, enfim, várias outras empresas. Faz o seguinte, eu vou passar a relação de todas essas empresas lá no nosso Telegram, um canal aberto, totalmente gratuito. Então, se você quiser receber aqui, saber quais são as empresas que vão divulgar, aqui na descrição tem um linkzinho para você entrar no Telegram, que algumas informações sobre o mercado financeiro vou mandar lá totalmente gratuito. Então, clica aqui e venha acompanhar, beleza? Bom, Danilo, maravilha. Então, a gente vai ficar de olho no Copom e várias empresas que vão divulgar o seu balanço. Essa semana, o mercado financeiro também fica de olho na reforma tributária lá em Brasília. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele vai apresentar ali uma proposta de mudanças, de melhorias na reforma tributária, para que a gente possa ter uma melhora ali nos gastos públicos e como que o governo tende a arrecadar mais impostos. E uma das grandes discussões é a volta da antiga CPMF, na qual o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falou que poderíamos ter tributação em transações digitais, na casa de 0,2% sobre o volume transacionado. Então vamos ficar de olho, quarta-feira, a perspectiva ali de apresentação da reforma tributária por Paulo Guedes lá em Brasília. E para encerrar a semana e começar esse mês com chave de ouro, teremos na sexta-feira divulgação dos dados do Payroll, relatório de emprego lá dos Estados Unidos, onde a gente vai ficar de olho como que a principal economia
tem reagido aos efeitos negativos que o coronavírus tem atacado aí no nosso mercado de trabalho. Agora eu quero fazer análise gráfica, análise técnica. Vou colocar aqui os gráficos, vamos olhar várias e várias ações para que a gente possa acompanhar o mercado financeiro juntos. E quem sabe uma dessas ações pode estar no seu radar também e você possa aproveitar essa análise. Mais uma vez, se você tem interesse que eu olhe alguma ação específica, coloca aqui embaixo o seu comentário, qual é a ação que você quer que eu olhe, que eu vou separar algumas para responder no nosso próximo programa na segunda-feira. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, eu tenho um convite especial. Entra aqui, clique em inscreva-se, vai aparecer até um sininho, clica lá que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar para que você não perca nenhum conteúdo. Então, agora fique de olho em algumas ações que eu fiz com o pessoal lá do Radar Técnico e estou passando agora exclusivamente para você. Beleza? Um grande abraço, aproveita todo o conteúdo agora sobre análise gráfica e algumas ações que entram no nosso radar. Aproveita o conteúdo e um bom vídeo para você. Se puder dar aquele likezinho maroto, vou agradecer. Vamos aí comigo. Primeiro ponto, deixa eu falar um pouquinho sobre os assuntos ao redor do mundo, tá? Essa semana, a gente começa a semana de uma maneira positiva para os mercados. A gente tem aqui, só para você ter uma sensibilidade, nesse exato momento, tá? O índice Bovespa brasileiro, ele trabalha próximo da sua estabilidade, 0,10% de queda, ou seja, 0 a 0 basicamente é o que o nosso mercado financeiro ele trabalha. Primeiro ponto, a gente vai ter, a partir de amanhã, a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, onde eles vão decidir sobre a taxa de juros no Brasil, a tal conhecida como taxa Selic. Atualmente, ela está em 2,25%. E há uma expectativa, amanhã é a primeira reunião e quarta-feira é a segunda reunião, onde que o Comitê de Política Monetária ele vai divulgar a sua decisão, se vai ser mantida a taxa Selic ou vai ter uma redução. O mercado financeiro tem um consenso que a taxa Selic pode ter uma queda de 0,25 pontos, ou seja, ele poderia atingir ali o novo patamar de 2%. Dados históricos de uma taxa de juros, o que chama a atenção do mercado como um todo. Além disso, Danilo, o que nós ficaremos de olho para essa semana? Tá? Algumas empresas aqui no Brasil vão divulgar o seu balanço patrimonial. Tá? Alguns destaques só para você ter uma sensibilidade. Deixa eu pegar aqui todo o detalhe, planilha Excel. Só para você ter um pouco só para você ter uma sensibilidade, maravilha. A gente está aqui na semana do dia 3. Danilo, quais são as empresas que vão divulgar balanço? Hoje a gente tem como destaque nessa segunda-feira, tá? Após o fechamento do mercado, o balanço do Itaú e também da Marco Polo e Porto Seguro. Pela manhã nós tivemos da BB Seguridade, tá? Amanhã nós teremos Alpargatas, Banco Pan, Comgás, Iguatemi. Amanhã o Itaú vai fazer uma conferência. Teremos a ES Tietê. Eu vou colocar aqui, ó, só para você poder acompanhar. Esses daqui são os balanços de hoje. Balanços e também teleconferências na terça-feira. Na quarta-feira, dia 5 de agosto, nós teremos mais uma outra bateria aqui de informações extremamente importantes, tá? Só para você ter uma ideia do que a gente vai ter na quarta-feira. AES Tietê, BR Corporates, CSN, que tem subido forte recentemente no nosso mercado financeiro, Embraer, NTA3, Gerdau, Klabin, Sul América, várias empresas extremamente importantes. Semana recheada de balanços para que a gente possa acompanhar. Mas o que eu quero te mostrar, tá? Mostrar que nós temos aqui, basicamente, bastante conteúdo e bastante informação que a Bolsa vai divulgar. Só para a gente fazer um estudo um pouco mais claro aqui, eu queria colocar o nosso gráfico semanal do índice Bovespa e eu queria destacar que a Bolsa de Valores, ela passou 2 semanas pelo semanal montando um candle de indefinição. O que a gente tem aqui? Dois dojis, tá? Doji pelo candle semanal, o que demonstra muita atenção e uma sinalização de bastante cuidado da Bolsa de Valores, tá? Olha só o gráfico mensal da nossa Bolsa, tá? O mercado ela subiu por 4 meses consecutivos desde o nosso fundo que nós tivemos, acumulando uma grande valorização. Então é natural, depois de um forte movimento direcional, o mercado ele parar e reduzir um pouco as suas oscilações. Você pode até ver que as bandas de Bollinger acabam ficando um pouco mais estreitas dentro do nosso mercado. Então, resumidamente, o índice Bovespa, na minha leitura, ele trabalha dentro de uma consolidação, tá? Na qual tendência de curto prazo, eu vou colocar indefinida, tá?
pontos importantes para movimentos direcionais, tá? Rompimento de 105.500 pontos, tá? Pontos. Aí ele poderia ter movimento positivo, tá? E caso o mercado venha a perder o teu suporte imediato na região de 100.500 pontos. Beleza? Se o mercado perder aqui esses 105.500 pontos, ele teria um cenário um pouco mais negativo. O mercado tem que romper uma dessas extremidades para que a gente possa ter uma movimentação um pouquinho mais clara. Beleza? Danilo, vamos dar uma olhada aqui no nosso mercado de câmbio. No câmbio, ele chama um pouco a nossa atenção que o dólar, ele, pelo gráfico diário, nós tivemos aqui, vou limpar aqui só para a gente poder fazer um primeiro estudo. Danilo, essa minha linha essa minha linha amarela no gráfico, ela é referente ao índice Bovespa, tá bom? Opa, olha, me deu um desvaneio aqui. Essa linha amarela, ela nada mais é a minha média móvel de 21 períodos, tá bom? Então, esse daqui seria um ponto bem importante. Olha só, recentemente o dólar ele perdeu essa formação de um triângulo simétrico, ele passou por um período bem consolidado e caiu. Entretanto, agora o dólar ele tenta no curto espaço de tempo romper o nível de um ponto extremamente importante, tá? Que a gente tem aqui, ó, preço, 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 preço e topo. Então, várias vezes o mercado testou como nível de suporte, como resistência, tinha uma resistência e hoje o mercado de câmbio, ele rompe, o dólar tem uma alta bastante expressiva, o mercado da moeda norte-americana subindo basicamente 2%. Se você olhar o volume financeiro projetado para o dia de hoje, um volume financeiro bastante relevante também, um volume financeiro bastante alto dentro do nosso mercado. Então, o que eu queria passar aqui para você, nada mais é um cenário de atenção que nós nos encontramos com o mercado de dólar, tá? Danilo, o dólar ficando acima de 5.300, qual que seria o próximo ponto de parada do mercado? 5.500. Então, graficamente, o dólar teria espaço para ele subir até essa direção de resistência aqui em cima. Beleza? Cenário de queda para o mercado, somente se ele voltar abaixo da nossa média de 21, 5.280, e aí ele poderia voltar até os patamares de 5.080, que seria aqui esse próximo ponto de suporte. Tá? Então, graficamente, o dólar tem espaço para subir até a tua próxima resistência. Tá? O índice Bovespa, eu ficaria de olho e um cuidado um pouco mais próximo. Tá? Hoje, o mercado cai. Na minha leitura, se o índice começar a ficar abaixo desses 102 mil, tá? Ele poderia cair basicamente aqui até os 100 mil pontos. Danilo, dá uma olhada aqui em IRBR3, tá? Olha só, IRBR3 é uma ação num cenário muito delicado, tá? Graficamente falando, eu vou colocar a ação, ó, só para você ter uma ideia, ela trabalha dentro de uma consolidação gráfica bem longa já, e eu tenho um belo de um suporte estabelecido em 7,55. Eu tomaria um cuidado bem extremo se o papel ficasse abaixo desse 7,55, porque ele poderia cair até esses R$6, tá? Então o mercado, se ele perder 7,55, ele poderia voltar a ter uma queda um pouco mais direcional, uma queda um pouco mais expressiva até esses níveis de preço aqui embaixo. Tá? Então, um pouquinho de cuidado. Tá? Danilo, algum cenário positivo para a ação? Eu vejo um cenário menos negativo para o papel se ele voltar acima de R$ 8,54. Beleza, Guedes? Danilo, Usiminas, será que ela tem espaço para subir mais? Olha só, eu acredito que quem comprou no swing trade acabou tendo o seu movimento um pouco mais claro, tá? O que seria esse seu movimento um pouco mais claro? Beleza? Acima desses 7,80. Então, quem comprou, show de bola. Agora, eu vejo... Tem um cenário positivo? Tem um cenário positivo. Acima da média de 21, acima da média de 200. E na minha leitura, o papel ela poderia subir ainda até os 10,30, tá? O que só me incomoda é que a ação ela tem sombra superior e inferior e um afastamento um pouco considerável da minha média. Se eu for levar em consideração, hoje a ação sobe 4, ela tem um afastamento de 8% da minha média. O ideal, tá? O ideal é que a gente tenha aqui uma movimentação um pouco mais direcionada e clara do papel acima desses 8,74, tá? Danilo, Sinqia, vamos lá fazer uma análise do papel SQIA, tá? Sinqia, ela trabalha dentro desse movimento um pouco mais lateralizado. Caso tenhamos aqui o rompimento desses 25 e 31, na minha leitura o papel ele poderia ter um movimento um pouco mais claro, um movimento um pouco mais
direcional. Então, o que eu vejo aqui, Danilo? Caso a gente tenha aqui um espaço, caso ele tenha aqui o rompimento desses 25 e 30, poderia ser trabalhado compra. Fora isso, eu não vejo nada. O papel trabalha dentro de uma consolidaçãozinha um pouco maior, uma consolidaçãozinha um pouco mais expressiva. Tá? Então, só monitora se ele romper 23 e 30, tá? Estou comprado em Via Varejo, Iven e SLC Agrícola. Posso comentar? Cara, posso. Como eu não sei o seu preço que você comprou, eu vou fazer uma análise bem imparcial, tá? Via Varejo, tá? Não sei se você está no lucro, se você está no prejuízo, como que está a sua sinalização. Mas vamos lá, Via Varejo, VVAR 3, tá? VVAR3. Se a gente for levar em consideração aqui, ó, eu tenho uma resistência muito bem desenhada na casa de R$ 21,80 / R$ 22, na qual nós temos aqui um cenário onde que eu tenho uma movimentaçãozinha de um triângulo simétrico, tá? Na minha leitura, a Via Varejo, ela seria uma compra, sim, bem interessante, uma compra, sim, bastante interessante, ficando acima desses R$ 21,80. Esse rompimento de R$ 21,80, na minha leitura, sinalizaria uma compra e uma movimentação de alta. A gente poderia até interpretar aqui, ó, sobe, corrige, espaço para voltar a desenvolver o seu movimento um pouco mais direcional, beleza? Enquanto o papel ele não romper esse nível de resistência, tá? Enquanto ele não romper, eu tomarei um pouquinho de cuidado com a ação, tá? Uma possível sugestão de stop, caso você queira, ficaria abaixo desses 18,54, tá? Porque se ele perder esse 18,54, perde a média de 21 períodos, e aí ele poderia ter uma movimentação um pouco mais direcional de queda e até montar um pivôzinho de baixa, beleza? Então a gente acabou de fazer um breve estudo sobre o mercado financeiro, olhamos ali os principais indicadores, empresas, payroll, comitê de política monetária essa semana, ou seja, a agenda recheada. Então, queria agradecer a você mais uma vez pela sua companhia, mais uma vez pela presença e desejar um excelente início de mês de agosto, que você tenha aí grandes oportunidades na Bolsa de Valores, beleza? Qualquer informação eu mando lá pro pessoal do Radar Técnico, qual é a próxima ação que a gente tem um potencial para poder lucrar com o mercado financeiro. Se mais uma vez, se você gostou, puder dar um like, eu vou agradecer imensamente e coloca aqui embaixo qual é a próxima ação que eu vou escolher para você, beleza? Tô lá no Telegram, vou mandar um áudio falar um pouquinho sobre o mercado com você. Quer entrar? Clica aqui na descrição, é gratuito. Vamos aí, valeu, até mais!